Boa noite, irmãos. E a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém, igreja? Vamos estar orando pela mãe da irmã Márcia. Sabemos que nunca é fácil a gente estar recebendo alguma notícia na hora que a gente está se preparando para adorar o Senhor, mas eu tenho certeza que Deus já está no controle de tudo, amém? É assim que eu creio, já estava ali em oração, em espírito de oração, tanto eu como a irmã Margarida, que o irmão Márcio avisou ali para a gente já estava em espírito de oração. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, que essa semana acabamos de vir de uma semana de oração. Eu não pude estar aqui em todas as noites, mas estive naquele momento que a igreja estava aqui reunida, que o irmão Márcio, Bárbara, sempre posta as fotos. Eu estou ali no trabalho, mas eu estou em espírito de oração, orando junto com a igreja, clamando junto com a igreja, e isso é importante. Que a igreja venha ter esse pensamento de estar, mesmo não estando aqui, esteja em oração uns pelos outros, lembrando dos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Fico feliz em saber que a igreja tem avançado nessa ideia que nós tivemos da semana de oração. Isso é muito importante. Mas também essa semana eu senti falta de muitos irmãos, alguns cultos vazios. Então, coloque isso como compromisso em seu coração. Esse mês, como esse mês que nós vamos estar iniciando, ela não é hoje ainda é o último domingo do mês, mas esse mês 7 que vamos estar iniciando, nesse mês nós não vamos ter essa semana de oração. Vai estar muitos irmãos viajando, de férias. Eu sei que o meu pensamento é outro, que aí que era para a igreja estar lotada, mas o pastor conhece a sua igreja. Amém? Então, essa semana, esse mês, nós não vamos ter a nossa semana de oração, mas vamos ter o nosso culto de quarta-feira normal. Amém, igreja? Os irmãos, eu vou estar colocando no grupo para que os irmãos tenham isso em mente. Os demais cultos, tudo normal, tudo no padrão que é para ser. No segundo domingo desse mês que vem, nós vamos ter a nossa assembleia e o nosso café da comunhão. Vocês sabem que eu conto com que a igreja esteja presente em totalidade, para que possa entender como é a nossa assembleia, como é a nossa leitura financeira. Por quê? Obrigado, meu irmão, para com que você sinta e veja como está a sua igreja, como a igreja está caminhando. Isso para mim é muito importante, porque é onde nós tomamos decisão, é onde nós observamos como é que estão as nossas finanças, para depois não dizer, vixe, o pastor decidiu isso sozinho. O pastor nunca decide nada sozinho. É com a igreja local. Nós somos congregacionais. Então, é com a igreja local. Então, para com que eu não possa tomar uma decisão, bater o martelo, vocês têm que estar aqui. Ou depois está perguntando, pastor, por que foi decidido isso? E eu perguntar, irmã, você estava na reunião de assembleia? Não. Então, não é assim? Então, no segundo domingo desse mês, nós vamos ter o nosso café da comunhão. Você já vai ter o privilégio de participar de um café maravilhoso e também ouvir como é que estão as finanças da igreja com que você participa. Dito isso, vamos abrir nossa Bíblia lá em João, capítulo 8, verso 12. Desde já eu agradeço o ministério de louvor, agradeço a participação de todos. O Ismael já foi pega aí alguns domingos aí, algumas vezes aí, tá tocando aí com a gente, para a glória de Deus. A Irene que não gosta muito, que já está se acostumando com ele ali só ouvindo, né, Irene? Só ouvindo, aí já tá vindo para cá. Não se preocupe não, ele vai, viu? Deus sabe todas as coisas e é muito bom saber com que a gente tem contado com cada irmão, cada família aqui reunido para adorar o Senhor. Irmão, nós estamos trabalhando o tema Jesus, a manifestação de Deus. Eu sou a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas da existência. Esse é o ponto em questão que eu vou estar trabalhando essa noite. Estão comigo, igreja? Amém? Quando Jesus ele declarou, fique de pé em respeito à palavra de Deus. Quando Jesus declarou aqui em João capítulo 8, verso 12,
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Diante de nós, ó Deus, diante da tua igreja, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela ela na medida da tua vontade. Eu te peço, ó Deus, em especial, uma visita tua, ó Deus, ali, a família da Márcia, Deus, a sua mãe, e que tu possa agir, ó Deus, diante da tua vontade, Senhor, da tua graça, do teu poder, que isso venha ter sido só mais um susto, Pai. É o que eu te peço, ó Deus amado, em teu nome, e já te agradeço. Amém. Eu sou a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas. Ele não estava aqui, Jesus não estava aqui apenas descrevendo quem ele é. Ele estava fazendo uma promessa direta. Em um mundo onde muita gente vive cega, procurando alguma coisa para viver, sem encontrar, ainda anda confusa com as suas escolhas, entre culpa, medo, incerteza. Essa fala corta como um farol na noite, como uma luz que dissipa a escuridão, que espalha a escuridão. Jesus não diz que seguir a ele, talvez você tenha luz. Esse talvez para Jesus não existe. Ele garante, não andará nas trevas. Aqui é uma promessa, uma garantia. Seguir a Cristo, então, não é andar sem problemas, é andar sem estar perdido. É diferente, é ter direção mesmo quando o caminho aperta, é trocar a escuridão do pecado, do vazio e da desesperança, pela clareza de saber quem você é e para onde vai. Uma coisa que me pegava muito quando eu era novo convertido. Eu aceitei a Jesus ou conheci a Cristo numa igreja assembleia, mas me firmei numa igreja batista, depois que conheci a Diene e sua família. Mas uma coisa que eu passei por um discipulado de uma irmã chamada Gardênia, ali na assembleia, e uma coisa que ela dizia para mim, que isso me impactava muito e me deixava com medo, ela dizia: Adriano, agora que vai começar as lutas. E eu não entendia. Agora que era para mim viver no céu, que eu aceitei Jesus, agora que eu vou lutar mais? Eu não entendia. Né, irmão Luiz? Eu ficava com medo. Ela, pois se prepare, que agora é que você vai ter que estar forte, porque agora é que vai vir as flechas, vai vir as perseguições, vai vir eu. E eu pensava, rapaz, eu vou desistir, porque basta a luta que eu já tenho. Eu não entendia. Mas é você entender que vai existir os problemas, mas que Cristo é a nossa solução. É ter direção mesmo quando o caminho aperta, quando as luzes se apagam e a escuridão toma conta do mais profundo íntimo da tua alma. Aí é tu entender que tem uma luz que brilha dentro de ti, que essa luz, problema nenhum, homem nenhum consegue apagar, e essa luz é Jesus. A luz que não é um conceito ou algo que se acaba, é a promessa que com ele você não está no escuro, você não está sozinho. Neste capítulo aqui de João, observamos o Verbo encarnado, proclamando solenemente que ele é Deus, o Yahweh.
Nessa passagem, ele declara ser a luz do mundo. Ou seja, a única revelação verdadeira que dissipa as trevas universais do pecado e da ignorância espiritual. Muitas vezes somos colocados em uma ignorância tão grande de espírito, que mesmo estando dentro da igreja, estamos em trevas. Porque não conseguimos, estamos cegos e não conseguimos ver Deus. A condição para usufruir desta luz é seguir a pessoa viva de Cristo. É um discipulado contínuo, baseado na fé e na obediência. Porque eu digo um discipulado contínuo? É algo pedagógico, que todos os dias nós temos que estar aprendendo sobre essa luz. Tem duas áreas, ou eu digo, vou botar 4 áreas que eu acho que a pessoa nunca deve, nunca deixa de estudar. É medicina, direito e pastor. Porque você, todas as vezes, a escritura ela não é limitada. A medicina muda e as leis mudam. Mas outra área que tu não deve deixar de alimentar, de estudar, que eu posso botar como uma área na tua vida, é a fé. É a tua fé. Você não pode deixar de alimentar a tua fé. E ela só é alimentada através da palavra do Senhor. Ela é a fé que ilumina, é a luz que clareia, é o que te dá razão. Então, a condição para usufruirmos dessa luz é seguir a Cristo. A promessa é enfatizada pela obediência, garantindo que assim, através da obediência, você siga a Cristo e jamais andará nas trevas. Jamais viverá sobre o domínio do erro e da separação de Deus. E é através da palavra que você alimenta essa fé que vai dissipar as trevas. Aqui encontramos algo para o crente, aquele que crê, que terá como pessoa em tua vida a própria luz da vida. Jesus não porta apenas a vida, ele é a luz que confere a vida eterna aos que seguem, transformando o viver presente e selando o destino glorioso dos redimidos, nos mostrando o caminho da eternidade. A ontologia da luz é um dos eixos mais profundos da teologia cristã, onde a metáfora se torna metafísica, onde aquilo que você acha que é apenas invisível se torna algo que não é tocável, se torna plausível, tocável em tua vida. Ele não descreve apenas o que ele é Cristo. Ele nos mostra o que ele faz, ilumina a nossa mente, mas também ele nos mostra quem ele é, em sua essência divina, como sua humanidade foi transfigurado na sua humanidade, nos mostrando que essa mesma transfiguração habitaria em nós, que era a ação do Espírito. Na Bíblia, a luz não é apenas uma criatura. Em Gênesis, capítulo 1, verso 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. A luz é um atributo do próprio Deus. No Novo Testamento, essa luz
é primordial. Ela é identificada como a pessoa do Logos, que é Cristo. Sempre nos mostrando que Cristo é a luz. Aqui nós encontramos nos primeiros capítulos de João, no capítulo 1, no verso 4 ali, João estabelecendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Aqui a luz tem um caráter ontológico, nos traz um conhecimento da natureza, do ser, da realidade, da existência de Deus. Ela é a fonte da existência e da consciência. É por isso que aqui em João, capítulo 1, no verso 4 até o verso 9, deixa bem claro que nele está a vida, e ele era e é a luz dos homens. Cristo é a luz verdadeira. No grego, forlante, algo clareante, algo claro como a neve, algo que brilha como ouro ou como o diamante mais precioso, sugerindo que todas as outras luzes, até o sol, e a razão humana não é nada diante dele. São apenas participações ou simplesmente um reflexo dele. Você já se viu quando você está em um local que vem uma luz forte e toca no espelho e vem na tua cara que tu fica cego? Já passou por isso? Essa luz não é nada diante da luz de Deus. Não é nada. Aqui, então, em Mateus, no capítulo 17, encontramos aqui a transfiguração no monte, a divindade de Cristo vaza através de sua humanidade, sua face brilha como o sol. Lembra-se dessa passagem? E este evento é a prova visível da união com Deus. A carne humana torna-se condutora da luz que vem de Deus sobre Cristo, da luz incrida de Deus na vida de Jesus. E ali os homens veem vazar através de sua humanidade, a sua face brilhar. Irmãos, traga para sua mente aquela cena e imagine essa mesma cena Moisés viu quando pediu para ver o Yahweh. Em um reflexo, numa brecha da montanha, que quando ele desceu, ele teve que usar um véu, porque ninguém conseguia olhar para o seu rosto, porque brilhava. E essa luz hoje, na promessa que o Senhor nos faz, é você, é eu, é você, que temos que brilhar nesse mundo de trevas. Portanto, Cristo não traz apenas a luz, ele é a luz em termos de ser, otos. Para uma teologia estudar, a luz é estudar a própria essência, a própria estrutura da comunhão entre Deus e o homem, operada na encarnação. Quando eu encontrei essas partículas do entendimento de Deus sobre luz, eu pude entender o quanto eu, como homem, vivia nas trevas, longe de Cristo. E é verdadeiramente Ele que dissipa as trevas que habitam em nós por causa do pecado. Então, com esse pensamento,
Vamos passar para o segundo ponto nessa série de mensagens sobre a luz do mundo. A resposta ética e a prática do discipulado em nossa vida. Pastor, mas eu já passei pelo discipulado. Eu já pulei essa etapa. Eu já tenho um tempo de crente. É algo que tem que ser operado em tua vida todos os dias. É uma luz que não se apaga, mas é uma chama que esfria. Entende isso? É uma chama que esfria. Lá no interior do meu pai, Serrote Branco, todas as vezes que alguém daqui ou vai alguém daqui, tem uma casa, a Casa do Alto, que ela nunca foi vendida, e nunca vai ser. É de família a vida toda. Uma casa enorme. Só que lá tinha um gerador. Teve uma época que a gente foi para lá e a gente vê de longe essa casa da família do meu pai, da família Martins. E num dia que a gente foi para lá, eu era muito novo, nessa época, e o gerador tinha queimado. Só que de longe, nós só hospedamos logo no centro da cidade e só ia para ela 5 dias depois. Só que de longe a gente via ela e a claridade enorme. Quando nós chegamos na casa do meu tio, aí meu tio falou: Osmar, acho bom tu ficar aqui na nossa casa, esses dias que tu vai ficar aqui, porque lá na casa grande tá sem luz. Aí eu perguntei, né, eu curioso, né, tio, e aquela luz? Ah, ali é porque eu coloquei várias velas, acendi várias velas nos alpendres, nas janelas, e a casa parecia que tinha energia. E eu ficava, mas desde lá de quando nós estava lá na cidade que ela não apaga. Aí ele falou, é porque todo dia eu vou lá e acendo outra. Observa que está se apagando e acendo outra. Aquecendo, acendendo. Aquela luz não ia se apagar de jeito nenhum. Porque ele estava fazendo o quê? A manutenção. Então, essa prática do discipulado é uma resposta de acender essa chama em nossa vida. É nos lembrar aquela frasezinha, Senhor, renova em mim o primeiro amor. Já ouviu isso? Renova em mim. É você, o grande conquistador, aquela pessoa que ama, não é aquela que conquista vários amores, mas é aquela que conquista o mesmo amor todos os dias. Todos os dias. Então aqui é você acender todos os dias essa chama da essência do Espírito em tua vida. Aqui a parte B de João 8, do capítulo 12, diz: quem me segue não andará nas trevas. Abra sua Bíblia lá no Salmo 119, verso 5. Salmo 119. Nós estamos sem o auxílio do Data Show, está em manutenção. Olha, até o Data Show precisou de manutenção, viu? 119, verso 5. Não estão comigo, igreja? Não diz assim: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. A segunda parte do versículo de João estabelece a condição para a experiência da luz, que é o quê? O seguimento, o seguir, o caminho, o verbo grego akolatas, seguir, não implica em um acompanhamento casual ou intelectual, mas um compromisso total de vida, como um de um soldado seguindo o seu capitão.
na obediência, na disciplina, na fidelidade, na lealdade, ou um escravo seguindo o seu senhor. Não é fácil. Seguir a luz significa uma mudança radical de direção. Jesus contrasta o seguir com o andar nas trevas. Se você não alimenta essa luz, você vai estar andando nas trevas. Mas se você alimenta, carrega essa luz, não deixa essa luz apagar, ela vai ser o quê? Um guia para o teu caminho. As trevas aqui representam o estado decaído da humanidade, caracterizado pelo pecado, pela confusão moral, pela alienação de Deus, pela falta de compromisso com a palavra do Senhor. Andar nas trevas é viver sem um propósito eterno, tropeçando em ídolos e seguindo, governando e deixando com que o pecado governe os impulsos da tua vida e te segue. Por que eu falei ídolos? Não estou me referindo aqui a imagens. Não. Ídolos do nosso coração. E às vezes esse ídolo é você mesmo. Você se acha tão autossuficiente que esquece de carregar essa luz. Esquece de Deus. É aquela ideia de que você, não vou botar meu celular para carregar, porque eu tenho um carregador portátil, então para onde eu vou, eu posso levar ele. É o certo? Não. Todo mundo sabe que o carregador portátil é apenas o quê? Um auxílio. Não é correto. Tu vai viciar teu aparelho, tu vai perder. Então, às vezes, nós nos achamos autossuficientes, ao ponto de achar que não necessitamos estar alimentando o nosso ser pela palavra de Deus. Quando Jesus diz que o que segue não andará nas trevas, ele promete uma bússola infalível para a alma. Uma bússola que não falha, que sempre vai te direcionar. Tu lembra daquela bússola do capitão do Jack Sparrow, daquele filme? Que ele tirava a bússola era só rodando, mas a bússola ali era o seu guia. E guiava ele para onde ele esperava com que guiasse. E às vezes o seu auxiliar ali perguntava, nós vamos para onde, capitão? Ele puxava a bússola endoidando. Isso é quando nós não temos Deus. Estamos sem rumo, sem direção, no escuro, nas trevas. E com Deus, Ele guia o nosso caminho. Ele é a nossa bússola. Este segmento é dinâmico e vivo em nossa vida. Ele requer um movimento. Não basta admirar a luz de longe. É preciso caminhar sob sua influência. E isso envolve, meus amados irmãos, obediência aos seus mandamentos e a imitação do seu caráter. É a quebra desse caráter humano que tem que ser transformado. É a quebra do orgulho humano que tem que ser transformado. É a quebra do ego humano que tem que ser transformado. Mesmo meu pai se hospedando na casa do meu tio, eu fiquei perturbando para mim ir lá na casa, porque eu não acreditava que era vela, porque de longe era muito claro. Eu ficava pensando, acho que o tio está mentindo, pai. Tem luz lá na casa, ele não quer que a gente fique lá. Menino, teu tio vai mentir com isso para quê? E eu fiquei insistindo, pai, vamos lá, vamos lá. Aí, na medida que a gente foi subindo para chegar lá, quando chegou perto, aí eu fiquei triste, eu disse, é só vela. Você está entendendo? É só vela. Não adianta contemplar
a luz de Cristo de longe. Ah, eu não sou crente, mas eu admiro o irmão que é crente. Eu escuto isso no meu trabalho. Ah, pastor, eu não vou para a igreja evangélica, mas eu admiro o senhor. O senhor trabalha aqui, nunca mudou há 10 anos. Não adianta apenas viver essa luz de longe. Não adianta tu vir para a igreja todos os dias e sair daqui do mesmo jeito, não transformar você em nada. Não adianta tu orar todos os dias pelas tuas causas e tu não acordar e dizer: hoje eu não choro mais por isso. Porque é assim que tem que ser a nossa fé. Não é fácil, eu sei disso. Cada um tem a sua luta pessoal, mas não é fácil. Não adianta você dizer que o amanhã pertence a Deus e que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã e essa mesma manhã tu acordar em plantos. O que eu vou comer, como eu vou pagar isso aqui, como eu vou enfrentar isso aqui. Não adianta nada. No texto aqui, o texto nos descreve aqui no deserto, mostrando o povo de Israel que seguia a coluna de fogo. Quando a luz se movia, o povo se movia. Lembra disso? E ali, nenhuma sandália se perdeu, nenhuma roupa foi trocada. Se eles ficassem para trás, estariam perdidos na escuridão perigosa do Sinai, num deserto. Então o Senhor diz: essa luz é para guiar e aquecer o caminho de vocês. Então a luz ia caminhando, e se eles ficassem para trás, eles iriam padecer. Da mesma forma, o discipulado cristão é a arte de manter o passo a passo com Cristo. É a arte de sabermos que essa chama não pode esfriar em nossa vida. Irmãos, se você que é casado, é carne da tua carne ali, o teu marido, a tua esposa. Se um esfria, o outro tem que ser aquele que aquece. Então, na tua casa, tu tem que ser a coluna. Deus tem que ser a coluna que vai guiar a tua família. Se eu e a Diane esfriar, os meus filhos. Pois lá em casa até os cachorros é cheio de energia, cheio de luz. Essa semana eu cheguei no trabalho no dia da quarta-feira do jogo. Aí, como a casa abriu muito cedo, sol, a gente coloca tem um balcão de cimento lá que fica as pessoas recebendo a galera que vem pro restaurante, né? Aí, devido ao sol ter começado muito cedo o jogo, ainda tava muito sol. Aí eu cheguei, né? Aí eu olhei para as meninas que estavam lá, uns 7 minutos assim. Elas tudo assim, ó, desanimadas, outras botando a mão assim, outras de óculos. Aí eu: galera, vocês estão muito desanimados. O cara descer do carro ali, ele não vem nem aqui. Com essa tristeza de vocês. Aí elas: também, né? Um sol desse. Pois eu, ó, sabe o que foi que acordou hoje cheio de energia? Aí elas: tô vendo aí o senhor, né? Aí eu: negativo, foi o poste. Eu tô aqui só o restinho. Aí tudinho riu, mas irmãos, isso para o contexto de nós como crentes em Cristo Jesus, tem que ser real, vivido. Nós temos que querer viver o extraordinário todos os dias. É aquele pensamento que você diz: eu vou para a igreja, irmãozinho. Numa tristeza tão grande, aí tu passa pela pessoa, a pessoa: eu até pensei em ir para a igreja, mas desse jeito aí, acho que esse irmão está indo para um velório. Irmãos, eu sei que nós enfrentamos lutas, mas que o Senhor te garantiu que tu é mais que vencedor, então todas essas trevas é dissipada. Da mesma forma, o discipulado em nossa vida
tem que aquecer a existência de Deus em nós. Em nós. É a luz de Jesus que ilumina o nosso presente, revelando os perigos ocultos em nossas decisões e matando os ídolos escondidos em nossos corações, matando o ego humano e nos trazendo vida. Ele também, essa luz também, através de Cristo, ilumina o nosso futuro, dando-nos a certeza do nosso destino final, que é com Cristo Jesus, na eternidade. A ética cristã não é um conjunto de regras frias, mas é o resultado de caminhar tão perto da luz, que as sombras do egoísmo, do ódio, da mentira, começa a dissipar, começa a acabar. A luz de Cristo em nossa vida, ela tem que ser tão forte, que tem que matar o pecado e o ego humano em nós. O orgulho, o ódio, a falta de perdão, a mentira, essa luz mata todas essas coisas. Mas para isso, para matar esses parasitas que nos adoecem, nós temos que querer essa luz. E muitas vezes estamos adoecidos de dentro para fora. Estamos doentes dentro e é vista em nossa aparência. Estamos na igreja e não conseguimos nos alegrar pela graça de Deus em nossa vida. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós. Irmãos, isso é um privilégio, irmãos. Foi te entregue para tu viver a vida de um inocente. Então, como é que você vai deixar essa luz de Cristo apagar tão facilmente em você? Muitos querem a luz para o seu conforto, mas poucos querem seguir a luz em sua direção. Seguir a luz é poder, é o poder que nos leva e nos revela o caminho da renúncia, do sacrifício, mas é o único caminho que evita que nós venhamos tropeçar no final, cair nas nossas más escolhas. A promessa é clara. A promessa é clara. É entendermos que a luz de Cristo, ela conta através da nossa própria existência, o reflexo de Deus em nós. Não vem da nossa própria força humana ou da nossa inteligência, mas da nossa proximidade com aquele que é a luz, que é Cristo Jesus. Todas as vezes que aprendemos mais de Deus, nos afastamos das trevas. Todas as vezes que frequentamos mais a escola bíblica, o culto de adoração, o culto de oração, o culto de doutrina, mais nos afastamos das trevas. Sabe quando é o momento que você mais se aproxima de Deus? É quando tu estás enfrentando dificuldade. Ou se for o inverso, é o momento que mais te afasta de Deus. Porque tu tem deixado essa luz apagar. Se você se sente perdido em um dilema moral ou em um vale de desespero, a solução não é procurar mais luz dentro de si mesmo, pois nela se encontra debaixo de uma sombra que tem apagado essa luz em ti. Mas é você olhar para a força de Cristo, que convida você todos os dias. Se você não quer andar em trevas, siga-me. É isso que ele nos ensina. Siga-me.
Então, aqui, como forma de conclusão, aplicação e apelo, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, verso 24. Mateus 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E siga. Após a repreensão aqui, a repreensão a Pedro, Jesus ele estabelece então um padrão do discipulado genuíno. Ele disse aos seus discípulos que se alguém deseja vir até ele, ou seja, ingressar no caminho da salvação, do seguimento, da condição inegociável para seguir a ele, é negar a si mesmo. Essa é a condição. Irmãos, e o que significa negar a si mesmo? É você entender que Cristo ele tem que ser o centro da tua vida. Não é a tua luz que brilha, é a luz de Cristo. Não é a tua posição, não é o teu emprego, não é a tua inteligência. Tudo isso é apenas um reflexo da grandiosa luz que brilha em ti, que é Cristo Jesus. O que significa uma renúncia? Isso nos traz uma renúncia radical ao ego, autônomo, ao orgulho humano, ao egoísmo. É deixar de ser escravo do pecado e tomar a sua cruz. É estar disposto a sofrer e morrer para o mundo e seguir a Cristo como seu discípulo e continuar isso em sua vida. Irmãos, a autonomia humana vem desde o começo no jardim. Ali a serpente apresentou a desobediência ao casal, mas foi a autossuficiência por achar que era autônomo, queria ser autônomo, queria conhecer como Deus. E a proteção de Deus, todos os dias o Senhor vinha e falava com eles no jardim. Mas eles queriam ser autônomos, o orgulho humano, esta tríplice existência, a autonegação, a morte simbólica e o discipulado perseverante não descreve um caminho de méritos para a justificação, mas a resposta inevitável do coração regenerado pela graça. É só através do entendimento da cruz na nossa vida que vamos valorizar a essência de Deus em nós e entender que não somos autossuficientes, mas sim dependentes de Cristo Jesus em nossa vida. Como ensina a teologia protestante, em que a fé salvadora se evidencia na obediência sacrificial e na união vital com Cristo. O centro do Evangelho é a obediência. Então, se o Senhor é o caminho, se o Senhor é a luz, se a sua palavra é o que nos guia, então entrega o teu caminho ao Senhor. Como diz o Salmo 37, verso 5. Confia nele e mais ele fará. Amém. Vamos orar enquanto o ministério de louvor
vem cantar o último louvor dessa noite. Irmãos, e você que nos escuta essa noite, se você entende o caminho que é Cristo, se você entende que a única solução para a tua vida é Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e tu quer entregar a tua vida ao Senhor, dê um sinal com a tua mão para com que a igreja possa orar por ti. Amém? Se tu quer entregar os teus caminhos ao Senhor, irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz, que nos traz a luz, o caminho, a verdade e a vida. Nos direciona, ó Deus, seja nossa luz, guie os nossos caminhos. É o que eu te peço, ó Deus amado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando o louvor terminar, eu venho dar a bênção sacerdotal. Amém? Irmãos, minha mãe foi medicada, a pressão subiu muito, né? Mas, graças a Deus, ela retornou. Você chegou lá, ela disse que estava tudo turvo e estava muito assustada, muito nervosa, mas, graças a Deus, ela estava melhorando. A minha irmã estava voltando, porque ela tinha ido para o hospital. E o meu irmão, o outro irmão chegou. Aí eles vieram. Mas quero já agradecer, né, as orações dos irmãos. Amém. E como o nosso pastor nos trouxe, né, a luz do mundo, né? Amém?
Irmãos, a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, mas hoje é o último domingo que o Carlos Leão e a Priscila vai estar com a gente aqui. Quero chamar eles aqui à frente. Já estou querendo chorar. Um momento muito bom. Eu louvo a Deus, sou grato a Deus por ter conhecido o Carlos, participar desse pedaço da vida dele. E eu tenho certeza que Deus sabe que nós fizemos nosso papel aqui, ensinando, conduzindo a palavra do Senhor a esse casal tão maravilhoso. Cada vez só pegar a filha do Márcio. O Márcio dá uma chicotada mesmo. E que a igreja possa estar se despedindo. Carlos, muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui com a gente. Priscila também, nos ensinando, sempre ajudando o louvor, ajudando a escolher uma melhor mesa, a malteadinha ali, paciência, tudo. E pela oportunidade que você nos deu como igreja de aprender com vocês também, de ensinar, conduzir. Porque nunca é só o pastor. É a igreja, é essa família. É essa família que vai estar orando por vocês onde vocês estiverem. É essa família que vocês vão poder contar quando você estiver passando por um momento difícil, como casal, como família. É essa família. A Igreja Batista Nova Aliança nunca vai esquecer de vocês. E esse pastor, onde vocês precisarem de mim, eu estou ali a socorrer, para ensinar, para conduzir pela graça de Deus. Eu tenho uma pequena lembrança da nossa vida, para vocês. Viu? Deus te abençoe. A gente já vai se ver outras vezes. Menina cuida dela. Cuida dele. Se ela te fizer raiva lá, cuida também. Se fizer algum pedido, você me for lá uma sarrapada aqui. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus amado, Pai gracioso. Muito obrigado a Deus pelas simples oportunidades que temos dado. Senhor, abençoe esse casal, Deus, que eles possam, Senhor, refletir a tua imagem, Senhor, onde quer que eles estejam. Protege eles ali, guarda, Senhor. Abençoa também, ó Deus, aquela igreja que vai estar recebendo eles, ó Pai. E que sempre, ó Deus, aquele pensamento que eu aprendi com o pastor Davi, que estão só emprestados. São daqui, estão só emprestados. Pois, Senhor, pois que tu possa conduzir eles diante da tua graça. Abençoa a Priscila, o Carlos, abençoa a tua igreja, Senhor, e que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre eles e sobre a tua igreja. E a igreja do Senhor diz:
Amém. E aí conseguimos dar um abraço deles aqui. Amanhã tem uma despedida assim aí, dos casais aí, né? Que estão sabendo. Viu?